Olá, Salme. Eu gostaria de demonstrar agora mais trabalho na área de bioinformática, onde eu apresento que a integração do CSV com o DB com processamento na área de bioinformática usando o aplicativo JMOL. O aplicativo JMOL permite a visualização de moléculas em 3D. Você pode tanto visualizar como você pode editar moléculas, qualquer molécula em 3D. Então depois eu vou deixar o link aí para vocês estudar esse aplicativo. Este aplicativo de JMOL, ele usa um formato de arquivo chamado XYZ, que é responsável por desenhar os átomos nas moléculas. Aqui temos um exemplo de arquivo XYZ. O arquivo XYZ não é exclusivo do JMOL, é um formato aberto. No caso, eu usei esse formato XYZ para ser integrado na função do CSV CompDB. Então criei duas funções no CSV CompDB, funções que importam e exportam esse formato de arquivo. A função imp.xyz tem a função de importar a partir de um arquivo XYZ para o formato CSV delimitado por ponto e vírgula, que é o formato que a gente usa nesse banco. E também tem a função exp.xyz, que exporta a partir de uma tabela normalizada de acordo com o padrão para um arquivo no formato XYZ que estará apto a ser manipulado pelos visualizadores de moléculas em 3D. A vantagem de ter esse tipo de arquivo dentro do banco é que podemos manipular ele, fazer select, fazer exclusão, inclusão, seleção por tipo de átomo, seleção por valores de coordenadas, de posição de átomo, etc. Vou fazer um pequeno exemplo aqui. Então vamos escrever um script inline para criar uma tabela. Vou copiar para facilitar aqui a aplicação. Lembrando que esse é um vídeo caseiro, qualquer momento alguém pode me chamar, um barulho pode acontecer aí. Pode ignorar essa questão aí. Então vamos criar um campo nulo nessa tabela e vamos importar usando o comando imp.xyz um arquivo que temos no nosso diretório. Aqui no nosso diretório tem um arquivo qual vamos importá-lo. Vamos digitar o caminho completo do arquivo e o nome do arquivo. Então estamos aí, o caminho do arquivo aqui. Prove. Aqui está o arquivo que nós vamos usar, que é o teste. O arquivo teste tem milhares de átomos. Vamos abrir ele. Então temos aqui as 3 linhas de script. Eu escrevi o script inline para facilitar a visualização. Vamos então rodar o script. Vamos aguardar uns momentos. Meu computador tem pouca memória RAM, então concomitante com o vídeo, requer um pouco mais de tempo para fazer a execução. Aí está sendo executado. Então podemos ir aqui na saída. A execução foi feita. Em 2 segundos e 636 milissegundos. Embora a apresentação para nós que demorou 31 segundos, que é referente ao editor de texto ao qual estamos usando, e não
o banco. O banco demorou apenas 2 segundos, concomitante com o vídeo, em apenas 2 GB de memória RAM. Eu tenho pouca memória RAM. Então a tabela que criamos no nosso diretório, ela é uma tabela conforme podemos ver aqui. Ela é normatizada com 6 campos e tem 4.326 registros referente ao dado que foi importado. Lembrando que aqui só escrever, como a saída aqui está em tipo resumo, só apresentamos apenas o último campo da tabela. Então já existe uma tabela no nosso banco. Não é aconselhável abrir ela com tipo saída toda, porque para escrever esses 4.324 registros no vídeo consegue, porém demora um pouco mais, porque o vídeo é concomitante com processamento, então come muita memória RAM. Então foi importado para o sistema. O sistema aqui pode então manipular qualquer dado referente ao átomo que ele quer buscar, ao ID desse átomo na estrutura da molécula. Você pode no formato de arquivo XYZ, temos a quantidade de átomos que tem na estrutura da molécula, e a segunda linha do arquivo é dedicado a um comentário. Para normatizar para o CSV como DB, nessa segunda linha é importante que se coloque aqui o identificador desta molécula. Não importa qual seja a molécula, seja uma molécula de DNA, qualquer molécula, coloca então na segunda linha o identificador dela, sendo único. Então é possível que para cada molécula se crie uma tabela. E como a tabela tem um identificador, como a tabela normatizada tem um identificador, vamos supor, nessa de exemplo eu coloquei aqui Micoyan, gene Micoyan. Eu posso fazer um join, lá, né, agregar várias tipos de molécula para a mesma tabela. Porém, cada molécula terá um identificador personalizado. Aí eu posso fazer um select para esse tipo de tabela, que vai me retornar apenas os átomos que fazem parte daquela molécula dentro daquela tabela. Isso é uma normatização. Então vamos lá. Então foi criado aí a importação. Agora vamos fazer a exportação. Para exportação, a tabela DNA já existe, então simplesmente vou digitar aqui o comando de exportação. Eu vou exportar como saída. Eu vou criar um novo arquivo lá chamado saída no diretório. Então eu vou exportar, vou executar. Aí está sendo executado. Como já sabemos, o CSV.db já está disponível, já foi feito o upload para o blog. Você pode baixar lá sem custo nenhum. Além da função de genética, essa função temos outras mais específicas para outras atividades genéticas, inclusive para arquivos FASTA, importa FASTA e exporta FASTA. Então o procedimento está sendo feito. O arquivo de teste de saída está sendo executado. E aí está a saída. O procedimento de execução da exportação durou 931 milissegundos, ou seja, nem um segundo. O que demoramos aqui a perceber é que demorou 1 minuto para que esse editor de texto que está integrado aqui no meu uso particular aqui, demorou 1 minuto para ele me mostrar o procedimento. Porém, lá o sistema demorou 931 milissegundos, muito rápido. Então vamos para dentro da pasta Prove
já está lá dentro um arquivo chamado saída. Então, teste saída está aqui. Teste saída. Inclusive eu fiz a função de compactizar, ou seja, tem a entrada que é teste e a saída. A saída está menor porque eu compactizei um pouco, retirando um pouco de espaços do arquivo, porque o arquivo padrão ele tem muitos espaços desnecessários. Então o que acontece? Agora vamos usar a aplicação Jmol para abrir o arquivo exportado. Então vamos aqui, o Jmol já está aqui no desktop. Então clica aqui em arquivo, abrir. Vamos abrir o Jmol. Eu tenho pouca memória RAM e por isso toda a resposta do sistema é demorada, até para simplesmente abrir um arquivo. Então dentro de prov, da pasta prov, eu tenho um teste saída XYZ. Então vou abrir. Ao abrir, o sistema chamado Jmol vai pegar as coordenadas que está dentro daquele arquivo exportado e vai desenhar a posição de cada átomo na molécula. E aí está, foi mostrado o DNA que está dentro do arquivo Jmol, do arquivo XYZ. Lembrando que esses dados estavam dentro da tabela CSV CompDB e ali podemos manipular átomo por átomo, posição de cada átomo, fazer select, fazer join, fazer qualquer tipo de transação nessa base de dados. Então, eu vou deixar os links aí na descrição para você depois fazer o download e testar por você mesmo. Lembrando o seguinte, uma coisa muito importante é que ao inicializar o CSV CompDB na versão desktop, você deve observar que eu estou usando aqui no meu desktop aqui o editor PSPad. Tem um manual lá de como instalar o PSPad, mas caso você queira usar o prompt da instalação que acompanha o CSV CompDB, não esqueça de setar o caminho do banco de dados ao inicializar. Então você acabou de instalar o sistema. Imediatamente, o primeiro objetivo que você tem que fazer é setar o caminho na opção de patch, porque o editor só vai conseguir executar o banco se ele conhecer o caminho onde está a instalação. Então vou abrir aqui o prompt que está na instalação CSV CompDB para mostrar essa ação. Então estou abrindo aqui e vou mostrar como funciona. Depois de escolher o arquivo ou o patch, ele vai dizer que a aplicação vai encerrar, mas imediatamente assim que ele se encerra, ele reinicializa com o caminho do banco já atualizado. Aqui na instalação padrão, quando você instalar o CSV CompDB na versão desktop, será assim. Aqui eu estou usando meu patch que é ser distribuição. No seu caso, assim que você instalar, você vai lá, defina o patch e procura onde está a instalação do CSV CompDB dist, que é a distribuição. Então eu agradeço aí a sua atenção e o link está na descrição aí.